Queria falar com você hoje sobre esse tema importante e que foi gerado por alguns questionamentos que eu recebi nos dias passados agora. E a gente acha sempre que o povo está informado a respeito de finanças. Aqui você sabe, é uma igreja, nossos pastores não vivem falando de finanças, fazendo um montão de oferta, pedindo que você faça isso ou aquilo, apesar de que nós sabemos que tudo isso é bíblico, né? Voto é bíblico, oferta, dízimos, primícias, tudo isso a gente vai falar sobre isso com mais calma em outras ocasiões, mas eu estava vendo o programa, eu assistia lá nos Estados Unidos e estava vendo a versão brasileira do programa Quem Quer Ser um Milionário. Você já assistiu o programa Quem Quer Ser Milionário? Eu gosto porque é de conhecimentos gerais, não é? Então, essa semana eu vi uma jovem senhora de Sergipe, filha de pescador, e o pai tem 4 filhos, e ele colocou os 4 filhos na faculdade, 3 na faculdade rural, na faculdade federal. E ela falou, eu não gostava de férias porque parava de estudar, eu pegava livros para ler, e as perguntas, irmãos, assim, ela foi até a 10ª sem pedir ajuda nenhuma, que eu falei, como é que ela sabe isso? Perguntas doidas, assim, que eu não imaginava. Em que dia aconteceu a revolução em que Lenin pegou os operários e foi para a rua? Peraí, você pode lembrar o ano, mas em que dia? E deu lá 4 opções, ela falou, foi em outubro, não quer ajuda não, foi em outubro, acertou. Falei, da onde? O conhecimento dela em todas as áreas, de música, e pergunta uma coisa de música, essa música quem fez foi ele, e tal, foi no dia que ele estava, enquanto a inspiração que ele recebeu, é gostoso você ver alguém que fala com propriedade, né, que te encanta, te inspira, mas o show se chama Quem Quer Ser um Milionário? E aí alguém perguntou, se nós, crentes, se esse negócio de ter dinheiro, de ser próspero, né? Diferença de ser próspero e de ter dinheiro, tem muita gente com dinheiro que nem é próspero, que não é abençoado, que é um infeliz, que vive pensando em morrer, que acha que a vida é uma desgraça, mesmo com dinheiro sobrando. Então, às vezes perguntam, mas nós, dentro da casa de Deus, Deus estabeleceu assim, uns vão ganhar dinheiro, outros vão passar luta a vida inteira. E isso me incomodou, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, e queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, a gente vai citar alguns textos, eu estou procurando botar sempre os textos, solta lá para mim meu primeiro, você vai querer anotar algumas coisas com certeza, mas a gente segura Quero falar sobre finanças naturais e finanças sobrenaturais. Finanças naturais e finanças sobrenaturais. Irmãos, dinheiro representa vida. Dinheiro representa vida. Não há pecado no dinheiro, há pecado no amor ao dinheiro. A Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, o amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, as pessoas matam familiares, as pessoas entram em caminhos tortuosos por amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é um problema. A Bíblia fala mais de dinheiro do que céu e inferno. Sabia disso? A sua Bíblia fala mais de dinheiro do que de céu e inferno. Então, é um assunto importante. É um assunto importante. E falando de riquezas naturais e sobrenaturais, a gente tem que entender que o dinheiro representa a vida, porque para ganhar dinheiro você gasta a sua vida, você gasta o seu suor, ou não? Se é fácil, dinheiro tem a ver com o seu tempo, com o seu suor, com sua vida que você gasta nisso. Então o problema não é o dinheiro, o amor é ele. E se você gasta a sua vida para ganhar dinheiro, o seu dinheiro representa a sua vida. Por que você de dia às vezes não pode vir numa atividade da igreja? Estou trabalhando, pastor. Para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar meu aluguel, manter meus filhos, para pagar a prestação do carro, para abastecer meu carro. Então, o dinheiro representa a sua vida. Você gasta dinheiro, em inglês a gente diz time is money. Tempo é dinheiro. Porque nos Estados Unidos tudo é assim, tudo é nessa base. Tanto que você não ganha por mês, você ganha por hora. Hoje eu estou cansadinho, hoje eu não vou trabalhar. O patrão diz, não tem problema. Você trabalha 8 horas por dia, ele desconta aquelas 8 horas. No dia seguinte tem alguém trabalhando no seu lugar, porque não tem carteira de trabalho. Não tem irmãos, essa coisa de você sentir mal e passa no médico, pega um atestado, isso é coisas do nosso país.
Lá você não foi, você é entregador de pizza, você não foi? Ok, no dia seguinte tem outro cara com outro carrinho entregando pizza no seu lugar. O patrão botou alguém no seu lugar. Mas minha carteira não tem carteira assinada. Não, você trabalha, o patrão declara que você ganhou aquilo vai para a sua conta. Eu, por exemplo, sou aposentado americano porque trabalhei muito nos Estados Unidos, nos 20 e tantos anos que trabalhei. Então hoje, se eu desfruto de alguma coisa que eu recebo lá, não foi porque o país é muito beneficente e me deu, não, foi muito trabalho. E férias, não temos férias. Não temos férias. Depois de muitos anos de trabalho, você começa a ganhar 6 dias de férias por ano. Mas isso é uma injustiça. Injustiça é o patrão, que você trabalhou 11 meses, tem que te dar um mês em casa, pagando você, quando ele vai ter que arranjar alguém para fazer o que você faz naquele mês que você não trabalhou. Mas qual é a vantagem que você vê nisso? É que na hora que você vai comprar um carro, você consegue comprar um carro, porque como você trabalha o ano inteiro, os juros são muito baixinhos. Você quer comprar uma casa, você compra uma casa com 4% de juros ao ano. Ao ano! Você vai pagar em 30 anos e você paga com 4% de juros ao ano. Então o benefício que você não tem tirando as ferinhas todo ano, passando 30 dias em casa sem ter para onde ir, porque o seu dinheiro não dá para viajar, o dinheiro que você ganhou das férias não dá para viajar, então você fica em casa, aí haja televisão, haja série, haja aborrecimento com as crianças, porque você está ali, não tem para onde ir, porque não tem dinheiro para ir, você fica ali. O que é melhor? Você ter condições, como o governo dá, de você comprar uma casa, comprar um carro e ter condições para outras coisas, porque eles acreditam nisso. Tempo é dinheiro. O tempo que você trabalha, ele vale. E você ganha por isso. Você chega numa pizzaria, tem um Mustang amarelo e um Mustang vermelho. Ué, esse é do patrão e da patroa? Não, o vermelho é do dono e o amarelo é do entregador. Ele tem um carro igual do patrão. Você vai na agência, tira o carro que você quiser. Se não pagar, o departamento financeiro vem atrás de você e toma. Porque o carro tem um chipzinho, que você não sabe onde tem. Um dia você atrasou as prestações, você sai do lado de fora, hoje eu vou dar uma volta. Levaram. Não, porque você atrasou 2 meses e não pagou e não deu satisfação, levamos. E agora, como é que eu faço? Pago o resto do carro todo de uma vez, e aí você leva o carro. Parece injusto, não parece? Mas eu fiquei 27 anos e desfrutei, curtia isso, porque era um estilo diferente de vida, onde o dinheiro é tempo, e tempo é dinheiro. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a gente gasta nosso tempo para ganhar dinheiro, então nossa vida está no nosso dinheiro. Quando você vem ao altar trazer sua oferta, você está dizendo para Deus assim: Senhor, o Senhor é mais importante que dinheiro na minha vida, por isso eu estou te trazendo do dinheiro que representa a minha vida. Não é um ato qualquer, quando você se levanta, já é costume, os pastores vão para ali, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, você está mandando uma mensagem para Deus: Senhor, eu deposito a minha vida para ganhar dinheiro, eu gasto meu tempo, eu envelheço, eu acordo cedo, eu me gasto para ganhar dinheiro, e do dinheiro que representa a minha vida, eu estou trazendo para ti, porque o Senhor é o mais importante para mim. Isso muda tudo, muda toda a sua história. E a Bíblia diz assim: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós colocamos o nosso coração naquilo que vale para nós. Onde estiver o vosso tesouro, disse Jesus, estará o vosso coração. Quer saber o que é importante para você, meu irmão? Olha o seu extrato bancário. Seu extrato bancário, você gastou 5 mil esse mês, 1.500 com a roda nova para o carro, 500 com estofamento para o seu banco e tal, e você diz que ama a sua esposa. Vê lá, quanto você gastou com as unhas dela, quanto você gastou com o cabelo dela, gastou nada, mas com o seu carro você gastou R$2.000. Quem é mais importante? Está no seu extrato, está no seu extrato. Ali você vai ver com o que você gasta o seu dinheiro. O pastor Joel estava falando de fazermos algum sacrifício para estar aqui no domingo e trazer alguém. Mateus capítulo 28, versos 10 e 11, contam que os guardas que guardaram o corpo de Jesus, preste atenção nesse detalhe, os guardas que guardaram o corpo de Jesus, o anjo veio, a pedra foi rolada e Jesus ressuscitou.
E os sacerdotes, né, aquela corja toda, eles sabiam que Jesus dizia, eu vou ressuscitar, então eles tinham falado para as autoridades, aquele impostor falou que ele ia ressuscitar, por isso que é melhor botar uma guarda lá na porta, para os discípulos dele não roubarem o corpo, e depois dizer que ele ressuscitaram, então botaram uma guarda lá. A hora que o anjo apareceu, irmãos, eles caíram como mortos, Jesus saiu, ressuscitou, os guardas vão lá e procuram os sacerdotes, e as autoridades dizem, a gente teve uma visão, a pedra foi rolada e ele foi embora. Não, vocês não podem contar isso. O que diz o texto? Que os sacerdotes deram um grande valor de dinheiro para os guardas e disseram, vocês vão dizer que ele está morto e que vocês dormiram e os discípulos roubaram o corpo. O mundo gasta muito dinheiro para dizer que Jesus está morto. Quanto dinheiro a igreja está disposta a gastar para dizer que Jesus está vivo? A gente está gastando e vamos gastar algumas coisas mais para preparar um lanche, preparar a recepção. Estamos trabalhando numa cafeteria para estar domingo bonita ali para a gente receber nossos visitantes. A gente está gastando com eles. Por quê? Porque o mundo, irmãos, diz assim, até hoje esse dito se fala de que o corpo de Jesus foi roubado. Ganharam dinheiro, uma grande soma de dinheiro para dizer que Jesus foi roubado, o corpo foi roubado. E nós, às vezes, não queremos gastar nosso tempo, nosso telefone, para chamar alguém, pagar um Uber para alguém, como nós falamos, para trazer alguém para saber que Jesus está vivo e operando. A igreja tem que estar disposta, e falo de mim e de você, a gastar para provar que Jesus está vivo. Então aí ainda digam amém. Você pode até dizer amém sem a gente pedir, mas a gente não chateia não. É por isso que estamos fazendo o culto do amigo e queremos fazê-lo muitas outras vezes. Há igrejas que dobraram o número de membros com cultos de amigo. A gente tem aqui na igreja, alguém está aí, ela lá, ó, fica de pé lá para a gente saber. Quantos anos atrás? 20 anos. Se converteu como? Culto do amigo, irmão. Vale um aleluia, glória a Deus. Deus se encarregou de trazer para o nosso meio uma prova viva de que funciona. E não vai ser um culto qualquer coisa não, vai ser de arrepiar. Louvor, a recepção, a palavra, tudo. E você vai dar seu lugar para um amigo que vem, você vai convidar, já está convidando, amanhã é dia de ligar, olha, te chamei, domingo, para a gente mostrar que estamos dispostos a gastar dinheiro para mostrar para o mundo que Jesus está vivo. Amém. Dá um momentinho para você pedir perdão a Deus que você não tem investido tanto em provar que Jesus está vivo. Você tem vizinhos seus garantindo que o Deus dele está vivo e não o seu, e você não fala nada, por educação, não querer constranger ninguém. Você já imaginou, você para não constranger uma pessoa, você não fala da sua fé e do seu Jesus que está vivo e pode mudar a vida dele. Aí daqui a 20 anos ele se converte, conhece você e encontra você e diz assim, eu podia estar servindo a Jesus há 20 anos e você não fez isso comigo. A gente passou essa cena. Um chileno que morava no Brasil, que tinha companhia de moda, e um pastor amigo nosso foi lá, fez um trabalho na firma dele, tal, e ele estava mal, ele estava se separando, ele estava numa luta danada. Anos depois, ele era membro da nossa igreja, conheceu Jesus, estava lá, e esse pastor foi pregar na nossa igreja, e ele, eu lembro de você, eu lembro, você esteve na minha loja, fazendo, era você, e você já era pastor? Eu era, e ele foi muito sério, ele falou, eu estava numa situação tão difícil, tudo que eu precisava era Jesus, você foi, viu minhas roupas, comprou comigo, fez negócio, mas você não falou que tinha uma solução para a minha vida, eu me separei, eu paguei um preço caro na minha vida, tudo por não conhecer Jesus, você deixou de me falar dele. Você quer ouvir isso de alguém daqui a uns anos? Não, então incomode-o agora. Você não precisa ser chato, mas você pode ser incisivo. Olha, eu quero muito que você vá domingo, se você é meu amigo, eu quero que você vá, para que a gente possa ter aqui uma multidão de gente que já vai ser encaminhada para os pequenos grupos, e a gente vai encher essa cidade de casas sendo abençoadas, expandindo o reino de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Vamos em frente, vamos falar sobre finanças, riqueza natural e riqueza sobrenatural. O texto
o texto que a gente sempre usa nas igrejas que as pessoas têm medo, Malaquias 3:10, diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos. Quantos dízimos, irmãos? Todos os dízimos. Ao depósito do templo, essa na King James, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Você ouviu isso? Fotografa, destaque na sua Bíblia essa versão então que ficou especial. Eu destaquei duas expressões: dízimos e derramarei sobre vós tantas bênçãos. Deixa eu tentar separar aqui o que é riqueza natural, o que é riqueza sobrenatural. Riqueza natural é semente, esse texto fala disso. Trazei, portanto, todos os dízimos. O que é o dízimo? O dízimo fala a respeito do seu trabalho, de onde você gasta seu tempo, do dinheiro que você ganha com o seu suor, com o seu trabalho. Isso fala de coisas da terra. Você trabalha e aí você ganha um dinheiro, e desse dinheiro você entrega ou não o dízimo. Dízimo tem a ver com o que você ganha. Dízimo tem a ver com o que você ganha. Então fala da sua semente. Aí você ganhou um dinheiro, você investe num filho para ele estudar, você abençoa alguém num ponto de ônibus, você compra um cobertor para alguém que está na campanha do agasalho que o Sérgio está movendo aí, precisando da sua ajuda, de um agasalho, de meia, de cobertor. Você vai e compra, abençoa alguém. Você abençoa o Ângelo, que está sem poder trabalhar, está em casa agora, foi para casa, mas precisa de daycare. Dê um glória a Deus por isso. Está em casa, ainda não despertou, mas já está em casa, e agora a gente precisa ajudá-los, a família, para que vai exigir muito mais atenção, porque agora ela vai ter que trabalhar como enfermeira e cuidadora dele, quando no hospital fazia isso. Então exige um pouco mais de atenção e de tempo, não é? Mas dízimo fala dos seus recursos que você ganha com o seu suor, com o seu trabalho aqui na terra, e como você usa. Isso fala de semente, fala de coisas da terra. Mas o texto também fala da parte celestial. Trazei os dízimos, assegura o Senhor, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus. A palavra comportas só aparece duas vezes na Bíblia. Uma em Malaquias e a outra em Gênesis capítulo 6, 7, 8, quando fala do dilúvio. E o Senhor abriu as comportas do céu. Choveu muito ou não? O Senhor não abriu a escotilha, o Senhor não abriu a janelinha, o Senhor abriu as comportas. A gente ouve até o barulho. O Senhor abriu aquelas comportas e desceu água. A Bíblia diz que águas subiram dos abismos e desceram dos céus. Deus abriu as comportas dos céus. Ele repete essa expressão em Malaquias: vocês vão ver com seus próprios olhos se eu não vou abrir as comportas do céu. Ele não está falando, vou derramar qualquer coisa, hein? Vou orvalhar sobre vocês umas bênçãozinhas aqui e ali. Ele falou, eu vou abrir as comportas dos céus. É muita coisa. A pergunta que você não precisa responder: tem sido assim na sua vida? Essa comporta tem rangido na sua vida e descido isso que o Senhor tem falado? Vocês vão comprovar. Eu vou abrir as comportas, e aí ele fala da parte dele. A nossa fala da nossa semente, que a gente trabalha com o que a gente ganha, os dízimos. A parte dele: se eu não derramarei sobre vós tantas bênçãos. Sabe o que está falando no original, irmãos? Ele vai abrir as comportas, e assim como no dilúvio, ele vai descer chuva. Chuva você não consegue fazer descer do céu, mas a semente tem a ver com a sua parte aqui na terra. Então o texto fala da parte natural e da parte sobrenatural. A parte natural é a parte da semente, você semeia na terra. E a parte espiritual, a parte sobrenatural, é a chuva que o Senhor faz descer, porque você não consegue. Se você tem semente e o Senhor não faz descer a chuva, o que acontece com a sua semente? Se ela morrer, ela até germina, mas ela seca, porque ela não foi hidratada para crescer. A Bíblia diz: se a semente que cai na terra não morrer, ela não dá o fruto. A semente morre quando ela dá a sua vida, a sua essência. Mas se você tem sementes boas, escolhidas, importadas, e você planta, e não chove hoje, nem semana que vem, nem mês que vem, nem nesse próximo semestre, você perdeu sua semente.
Então a parte natural, que é a sua, ela só rende se a parte sobrenatural, que é a dele, acontece. Você pega a sua semente através dos seus recursos e você planta, e aí o Senhor faz abrir as janelas dos céus, Ele abre as comportas, e aí Ele desce a chuva que você não consegue fazer descer. Então o sobrenatural de Deus rega o natural que você tem, e aí sua semente vira planta e você prospera. Entendeu? Diga amém. Se você tem semente na terra, o Senhor manda a chuva do céu. Porém, se você tem semente na terra, mas você não dizima, você não recebe chuva. Essa é a conexão que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho boas sementes, mas se você não receber chuva, você não, a sua semente não germina. Você precisa ter semente na terra e dizimar, para que a chuva do Senhor, quando desça sobrenaturalmente, faça a sua semente florescer, brotar e florescer. Dízimo fala do que você faz na terra, chuva fala do que Deus faz no céu. Se você tem semente na terra, mas não dizima, a chuva não desce sobre você. Você tem semente, mas você não dizima. Essa é a diferença do dízimo. Básico, estou tentando ser o mais infantil assim. O que o dízimo faz? O dízimo abre as comportas do céu, garante chuva sobre a sua semente. Eu tenho boas sementes, não dizima, não tem chuva, sua semente é sua. Glória a Deus, você tem semente, só não vão produzir. Quando você dizima, Deus faz chover sobre suas sementes. Se você tiver semente na terra, elas vão germinar. O que é ter semente na terra? Para que Deus possa regar essas sementes e florescer. O dinheiro que passa pela sua mão, como é que você administra? Deixa eu fazer uma declaração aqui, muito forte. Todos que estão aqui, todos que estão em casa nos assistindo, todos que são servos de Deus, todos sem exceção, têm potencial para ser muito próspero. Todos que estão aqui. Todos têm potencial para serem muito prósperos. Empresários, homens de negócios, gente com dinheiro, gente que tem uma vida mais enriquecedora, com mais recursos. Todos temos. Por que nem todos temos, então, esses recursos? Porque Deus, que controla a chuva, Ele sabe como é você quando você tem dinheiro na mão. Deus te ama tanto, irmão, e Ele olha lá na frente e fala: esse meu filho querido, se eu der um pouco mais de dinheiro na mão dele, ele vaza, ele some, ele sai do reino. Então, por amor a Ele, eu vou mantê-lo assim na luta até o último dia de vida. Por amor a você, Deus te mantém na dificuldade. Porque Ele sabe que Ele vai te perder. Ele vai te perder. Filho pródigo, irmãos, não tinha dinheiro na mão, tinha na conta, por dia que o pai morresse. Esse negócio de esperar que você morrer, não estou gostando disso não. Esse dinheiro é meu, é seu, meu filho. Uma parte dessa herança é sua. Então eu queria, por que você não morre logo? Poxa, eu queria esse dinheiro agora. O pai falou: não tem problema não, chama o contador, vê a conta, faz quanto ele ganharia se eu morresse hoje. Ele ganharia tanto, entrega para ele. O que ele fez, irmãos? Sumiu no mundo. E pai, ele podia falar: pai, eu quero dinheiro, mas eu não vou sair daqui não, eu quero curtir do seu lado. Não, ele saiu e só voltou quando não tinha mais nada. Deus conhece a sua essência melhor que você. Eu conheço pessoas que dizem assim: lá fora a gente hospedava muita gente, pessoas que chegavam sem nada, com filhos, não tinham uma casa para ir, então a gente colocava em casa, e aí um começava a dar uma coisa, outro e tal. O pastor Pedro morou lá, sabe como é que é isso, frequentou as igrejas brasileiras lá. Aí eu dizia para alguns irmãos: irmão, você precisa ajudar, você tem uma casa boa, divide comigo, eu estou com 5 lá em casa agora, estou com criança pequena, criança grande, tem de tudo, e a gente com despesa e tal. Pastor, eu não tenho um quarto de hóspede. Mas você tem 3, cara. Pega os filhos, bota as crianças no segundo quarto, junta o menino com a menina num quarto, por um tempo, por umas semanas, para essa família que chegou, é pelo bem da obra e tal. Não, pastor, mas o dia que eu tiver uma casa com quarto de hóspedes,
eu garanto que eu vou hospedar. Quando é que você acha que Deus vai dar uma casa para esse cara com quarto de hóspede? Nunca, irmãos. Quem quer hospedar, hospeda no armário. Pastor, não tem, eu só tenho um quarto, mas eu vou tirar os cabides, vou botar, dar meu jeito, o cara dorme em pé lá, ou eu durmo. Mas quando você quer hospedar, você inventa um jeito. Ai, pastor, se eu tivesse condições. Mas lá em casa hoje foi 2 bifinhos, um para mim, um para minha esposa. Irmão, come a metade de um e ela come a metade de outro, e dá para 2 pessoas comerem com você. Quando você quer, e seu coração é aberto para abençoar pessoas, você mostra para Deus: Senhor, com esse salário mínimo eu estou abençoando. Imagina se o Senhor me der 10 salários, o que eu vou fazer? Deus fala: eu tenho que abençoar. Eu já vi que ele tem um coração aberto. Não diga para Deus o que você vai fazer, mostre para Deus. Mostre para Deus o que você vai fazer. Quando a gente passou pelo terremoto, estava contando aqui outro dia, nós abrigamos 21 pessoas na nossa casa. 21 pessoas. A gente não entendeu porque a gente mudou para aquela casa. Eu amava o apartamento que eu morava, tinha um riozinho dentro do condomínio, eu gostava, eu fui para lá. E aí, quando pouquinho tempo antes do terremoto, uma amiga nossa, com um casarão mais distante, num bairro distante da cidade, falou: pastor, e a gente está voltando para o Brasil, não consigo vender minha casa, queria que vocês fossem para lá. Falou com o Ângelo: eu queria que vocês viessem para cá. A casa é grande demais, 2 andares, biblioteca, que isso? Não é para nós não. Ângelo falou: amor, pior que é, minha antena não estava qualquer coisa na antena, uma teinha de aranha, alguma coisa dela estava mais limpinha. Ela: amor, a gente vai para lá. Fomos morar mais distante, pagar mais caro, gastar mais gasolina, mas estou vivo, irmãos. O meu predinho caiu, morreram 19 no terremoto, e eu sobrevivi. Ainda hospedei 21 pessoas naquela casa cara que eu estava morando. Por quê? Deus falou: vem um terremoto que eu estou lançando daqui uns dias, vou tirar esse cara daí. E me tirou do prédio, me levou para casa longe. Eu só agradeci. A hora que passei em frente, comecei a chorar. Falei: meu Deus, cadê o prédio? Ele afundou no chão. Eu parei em frente e falei: só vi o número assim, que era lá em cima, o número na calçada. Aquele montão de repórter. Eu morri aí, o cara morava aí. Que isso? Onde você mora? Eu moro lá longe agora, mas vivo, mas estou vivo. Mas Deus viu que na minha casa Ele podia mandar gente que ficava. Tinha gente lá que eu nunca vi na vida, irmão. Nunca vi. Um homem que foi para Los Angeles com a filha, que ganhou um tratamento da coluna e pagou o hospital, pagou o hotel, até que disseram: tem que ficar mais tempo para poder fazer um colete para ela, especializado, você precisa mais tempo. Ele falou: não tenho mais dinheiro. Foi no consulado. O consulado já sabia. O consulado falou: a gente não tem como, mas tem um pastor aqui, ele gosta dessas coisas. E mandou, o cara ligou para mim: senhor pastor, eu estou aqui, contou a história dele. Vem para cá, meu filho. Ele com a menina toda tortinha para fazer. Ele tinha condição, mas tinha acabado as condições dele. Ficou lá em casa, ele ia fumar, ele ia lá no final da rua. A Aninha era pequenininha, falava para ele: você sabe que você vai fazer coisa feia, né? Ele falou: eu vou. Que ele ia fumar lá longe, e ele não queria que as crianças vissem. No dia do terremoto, esse homem estava lá abraçado com a gente no chão. O que é isso? Deus está cuidando, rapaz. E tal. Mas saiu tocado pela hospedagem de um estranho que ele recebeu. A Bíblia diz: alguns sem saber hospedaram anjos. Qual a chance que você tem de hospedar um anjo se você não hospeda ninguém, irmão? Aí você quer: Senhor, abre essa janela do céu, desce essa água. Você não tem sementes. Você não administra os seus recursos aqui embaixo de maneira que Deus se interesse por mandar a chuva dele na sua vida. No seu carro não anda ninguém, na sua casa não entra ninguém, você não abençoa ninguém, você sai disso aqui vazado para ir para casa, não cumprimenta ninguém, nunca pagou um prato para alguém nessa cozinha aí, e está dizendo: mas se o Senhor me der, se o Senhor te der, até eu vou me surpreender se o Senhor te der. Você não reparte, você não tem semente na vida de ninguém. Minha esposa não sabe, vou falar, minha esposa não sabe. Não, ela vai confirmar se sabe ou não. Você sabe de alguém que eu tenha ajudado a fazer faculdade? Conhece o nome de alguém que eu paguei curso? Você sabe de alguém? Você sabe que eu fiz, mas você não sabe quem é. E quando a pessoa chega perto de mim, mas eu já ajudei muitas pessoas a concluírem curso, ir para a faculdade, fazer. Eu sei onde eu boto minha semente. Eu sei onde eu boto. Senhor, pode liberar a aguinha, que as sementes estão no chão. Aleluia. Agora, se o seu é só seu, irmão, não, porque é muito difícil, a vida está muito difícil. Eu não sei com esse governo, é claro, a gente tem isso tudo aí. Não sei, o mundo está muito incerto, o governo,
coisa está muito cabreira, eu não sei. Isso não evita que você tenha semente nessa terra para que a sua chuva possa descer sobre a sua vida. Alguém diz amém? Amém. Se você não tem semente na terra, você não recebe chuva. E você tem que pôr as sementes e dizimar para destravar as comportas dos céus. Aí a água desce, a semente cresce. E aí você vai ver, a gente abençoou, como eu falei, abençoei algumas pessoas, claro que na nossa família, porque se eu estou colocando do dinheiro que eu ganho, estou tirando de dentro de casa para ajudar alguém a fazer um curso, concluir uma faculdade, estudar inglês, ir para algum... O dia que nossos filhos estavam estudando nos Estados Unidos, e eu morava aqui, pagando em real, eles mudaram de ano e veio criança e falou, pai, tem que pagar, pai. E fez as contas, 20 mil reais assim, até semana que vem. Senhor, da onde eu vou tirar 20 mil, senão eles vão ter que sair da escola. Aí eu recebo um dinheiro de um material que eu não imaginava e decidiram me pagar. Eu falei, da onde veio isso? 20 mil. Pá, mandamos para lá. Quando a Aninha precisou estudar, tinha que pagar, tinha que colocar 15 mil dólares na conta da escola para ela estudar. Eu pedi a um amigo, mas eu não tenho. Ela tem que ter 15 mil dólares na conta para poder começar os estudos. Eu liguei para ele, ele mandou 20, falou, mandei 20, porque mandei um extrazinho aí para ver se fica. Falei, tá bom, eu vou te pagar isso devagar, então não, fica tranquilo. Passam uns meses, irmãos, eu consegui mandar 5 dos 20. Aí ele me diz, tá bom, pastor, deixa os 15 de presente. Então onde vem isso, irmão? Chuva do céu, que você não imagina, caindo sobre as sementinhas que você costuma plantar na vida dos outros. Já está com água na boca para abençoar a vida de alguém? Sai pagando cantina, sai ajudando alguém. Deus manda essas oportunidades na sua porta. É uma pessoa que vem, eu queria estudar, não sei. Quer estudar, meu filho? Vou te ajudar. Não consigo pagar tudo, mas eu pago o ônibus para você ir para a escola. Facilite, ajude. Seja um facilitador na vida de alguém. Isso vai ser semente que Deus vai ter prazer em regar na sua vida. Como é que Deus nos abençoa? Deixa eu continuar aqui. Como é que Deus nos abençoa, irmãos? Que o texto diz, o Senhor falando, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro e eu derramarei sobre vós tantas bênçãos que vocês não vão ter aonde acumular. Como é que Deus nos abençoa? Se Ele diz que vai derramar tantas bênçãos sobre nós. Deus não nos dá dinheiro. Diga isso comigo. Deus não nos dá dinheiro. Deus não nos dá dinheiro. Só em casos de socorro. Está lá a viúva de Sarepta, última refeição, catando os gravetos para fazer a última refeição. É claro que ela devia ter orado, diz assim, aqui vou eu, fazer as últimas refeições. O que Deus fez? Mandou o profeta. Deus secou o ribeiro de Querite, onde ele estava escondido, e falou para ele, vai para Sarepta, já separei uma viúva para te ajudar. Ele se move, ele caminhou muitos quilômetros, chegou lá, ele acha a viúva, ele já entende, a viúva diz, não, isso aqui é minha última refeição, não tem mais nada em casa não. Deus providenciou socorro. Ali não era bênção, irmãos, era socorro. Não tem o que comer mais, última refeição, Elias, faz um bolo para mim, que a farinha não vai faltar, nem o azeite. E aí Deus mandou para ela, para o filho e para Elias por vários dias, até que a chuva veio. Não confunda socorro com bênção. Tem gente que vive de socorro. Oh, meu Deus do céu, Senhor, esse mês não dá, ai, as contas desse mês, Deus, meu Deus, me ajuda que esse aluguel vai pendurado, Senhor, e tal, meu Deus, o que vai? Deus manda um socorro. Essa é a vida que Deus programou para você, irmão, viver de socorro em socorro. Deus quer que você seja abençoado, próspero. Como é que você vem para o culto com uma dívida louca, que não consegue prestar atenção na mensagem, mês que vem está com a mesma dívida, e no outro mês a mesma dívida, pedindo, você só vive nas orações pedindo um alívio, você está querendo que Deus alivie a sua vida. Ele não nos dá dinheiro. Deus, no caso que a gente está precisando num aperto, Ele nos dá um alívio. Isso não é para te abençoar, isso é para socorrer você numa situação. Socorrer é diferente de abençoar. É quando Deus te dá um alívio, como a viúva. Abençoar é quando Deus te faz prosperar para você transbordar e abençoar outros, como a outra viúva de 2 de Reis. Ali não foi alívio,
Os credores vieram, bateram a porta, seu marido morreu, deixou contas, ela vai ao profeta, ela foi buscar a voz profética na vida dela, a voz profética Eliseu falou para ela: o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Vai para casa, segue as instruções, pega vasilhas emprestadas, derrama, eles vão encher as suas vasilhas, e aí o que você faz? Você vende o azeite, olha a fórmula, paga as dívidas, zera as contas, sai do alívio, e vai sobrar dinheiro, e você vive do resto, e isso é bênção. Alívio paga as contas, minha filha, pelo menos você fica sem contas, entendeu? Não, o azeite que foi multiplicado pagava as contas e sobrava para ela montar um negócio de azeite e viver do resto. Isso é bênção, isso é o que o Senhor faz. Alívio é quando Deus te dá um socorro para uma situação. Bênção é quando Deus te faz prosperar para você transbordar e abençoar outros. Há uma pergunta para você: para quantas pessoas você transbordou ultimamente? Quando Jesus operou a pesca maravilhosa, os discípulos estavam num barco e outros barcos parece que estavam por perto para ver no que ia dar. Aí Jesus dá a orientação: joga a rede para o outro lado, não sei o que. Eles jogaram, vieram tão cheias que a Bíblia diz, e as redes se lhe rompiam. A rede iam rasgando, porque o peso de peixe era muito. O que eles fizeram? Chamaram os outros amigos que estavam nos outros barcos: chega aqui que tem para nós e para vocês. Quando Deus te abençoa, Ele abençoa de um modo que transborde para que você abençoe outros. Não é para você ficar: gente, veio tanta bênção esse mês que eu nem sei o que fazer. Ô tontinho, não é para você só não, rapaz, é para você transbordar e abençoar outros. Qual foi a última vez que você abençoou alguém, que você transbordou na vida de alguém? Vai comprar um negócio no sinal. Eu me surpreendi ali, eu estava na Baixa do Sapateiro, no engarrafamento ali, vendo São Gonçalo, aí aquele montão de garotos vendendo amendoim e pão de queijo, e vendendo aquele negócio, aquela rosquinha aqui, Globo, não é? E aí para um assim, ele falou assim: aí patrão, me abençoa aí, me ajuda aí. Aí eu falei: poxa, eu queria mesmo, queria isso. Estavam com a Aninha, com as crianças, eu queria. Falei: mas eu só tenho isso. Eu tinha lá uma nota que a Ângela arranjou, nunca tenho nada, ela arranjou uma nota lá. Aí ele falou assim: o que o senhor quer? Eu falei: eu queria amendoim, eu queria o Globo para as crianças e tal, mas eu tenho 10. Botou tudo dentro do carro. Daí saí, outro dia o senhor passa aqui e me abençoa. Irmãos, falei: nunca me viu, não anotou minha placa, como ele sabe se eu vou passar ali, ou se eu sou um viajante que vim do outro estado e estou indo embora, e outro dia o senhor passa aqui e me abençoa. Eu falei: que lição que ele está me dando, ele precisando, e ele viu as crianças e jogou as coisas que nós precisávamos e pegou a minha nota e falou: outro dia você me abençoou, e agora eu fico tentando lembrar a fisionomia dele, eu passo ali, passei ontem, e fiquei: amor, como é que era ele? Era moreninho assim, cor de quichute, e magrinho. Eu fico pensando, para eu poder devolver, nem acho cara para devolver. Aí você, quando para no sinal, vem o garoto e fala: um saquinho de amendoim então, e 3 é 8. Aí você dá os 10 e amarra o trânsito todo e para o garoto: meu troco. Aí o garoto: eu não tenho aqui, você fica ali. O pessoal pá, atrás de Deus falando: dá esses 2 para o garoto, transborda na vida dele, para eu abrir os céus sobre você, tonto. E você fica ali: não, pode buzinar, eu quero meus R$2, eu quero meus R$2. Perdeu a chance, irmão, de abençoar, de transbordar. Para quantas você transbordou ultimamente? Para a pessoa te olhar e dizer: aquele ali é um abençoador. Quando você passa, aquele ali é um abençoador, aquele é um homem de Deus, por causa de R$1 que você deu, de 2 que você entregou, de algum favor que você fez. Como é que Deus nos abençoa? Diferente de socorro, não é? Como é que Deus nos abençoa? Deixa eu explicar isso aqui. Como é que Deus nos abençoa? Se Ele disse que derramaria sobre vós tantas bênçãos que você não teria condições de guardar. Primeiro, Deus nos dá direção. Eu falei que Ele não dá dinheiro, Deus não dá dinheiro, mas Deus dá direção. Você acha que Abraão era abençoado lá em Ur dos Caldeus? Era ou não?
Não, ele era próspero, mas não era abençoado. Ele tinha problemas financeiros? Não, irmão. Abraão estava com boi na sombra, estava muito bem. Aí Deus diz para ele assim: sai daqui e vai para o lugar que eu te mostrarei e eu te abençoarei. Em outras palavras, dinheiro você tem, você pode ter gado, empregado, abençoado você não foi ainda, você é próspero, você é rico, mas eu vou te abençoar. Em vez de Deus dar dinheiro para Abraão, Deus queria abençoá-lo. Deus falou: pega essa direção. Eu estava lendo, irmãos, 91% dos ricos do planeta, anota aí você que está querendo ser rico, 91% dos ricos do planeta só prosperaram depois que mudaram de ambiente. Pegou a visão? Pegou aí? Pegou aí? Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade com mudança. Tem dificuldade com pouco dinheiro? Tive uma oportunidade, mas era para trabalhar em Santa Bárbara do Oeste. Ai, pastor, a firma falou que se eu fosse para lá ia ganhar 5 vezes mais, pagava a minha mudança e tal, mas eu, pastor, é que eu fiz lá em casa um jardinzinho, e eu curto aquele jardinzinho, e agora eu comprei uma piscina Tony, e aí eu curto com as crianças e tal, e agora mudar, meu Jesus do céu. Compra 2 piscinas, irmão, compra 3 jardins, constrói, mas não perde a chance por uma proposta que Deus te fez. É claro que você não vai mudar simplesmente porque a proposta é boa, você tem que ter sinais de Deus, confirmação do Senhor na sua vida. Mas você diz: Senhor, me eleva de nível, Senhor, eu quero prosperar. E o Senhor diz: deixa comigo, eu só arranjo uma vaga lá longe para você. Você: não, Senhor, mudar não. 91% dos ricos do planeta só prosperaram depois que mudaram de ambiente. Pode ser de uma casa, pode ser de uma firma, pode ser de um bairro. Deus não te dá dinheiro quando Ele quer te abençoar, Ele te dá direção. Gênesis 12: sai da tua terra e eu vou te abençoar. A mesma coisa com a viúva que eu comentei. Ela foi lá pobre, devendo, perdendo os filhos. O que Eliseu falou? Deu uma direção para ela: vai para casa, pega o que você tem, pouco azeite, faz assim, assim, assim. Eliseu não falou: eu vou juntar todos os profetas aqui e vou levantar uma oferta para abençoar você, minha filha, porque seu marido realmente era um dos meus profetas e morreu, tadinho, endividado, a gente vai fazer o que pode. Não, ele abençoou, deu uma direção: vai e faz assim, assim, assim. O que você precisa não é dinheiro, mas é uma direção para ser abençoado. Um negócio que Deus coloca. Eu estou orando por essas 3 lojas fechadas aqui do lado da igreja, irmão. Falei: Senhor, 3 empresários, desperta. Tem uns 2 aqui hoje já, eu acho. Senhor, levanta um empresário aqui nessa igreja para pegar essa lojinha, alugar e começar um negócio, Senhor, e ser abençoado. Ele põe a semente, o Senhor desce a chuva e ele vai prosperar. A gente faz a igreja toda ir para lá no final dos cultos e comprar o que ele estiver vendendo. A gente tinha uma padaria em frente, não tem mais, está fechada aqui. Eu falei: Senhor, padaria Oásis, padaria Pão da Vida, qualquer coisa boa do céu, mas Senhor, toque em alguém para abrir uma padaria ali para vender. Tem prédio aqui, prédio ali, prédio em cima, prédio subindo a rua, prédio ali do lado, e não tem uma padaria aqui, ninguém tem. Estou te dando a dica, irmão, estou te dando a dica. Você precisa prosperar, Deus te dá a direção, Ele não te dá dinheiro. Não te dá dinheiro. Dinheiro, irmão, você acha que Deus tem problema com dinheiro? Você acha que Deus tem problema com dinheiro? Se Ele pegou ouro e botou na minha boca, Ele tem problema sendo dono do ouro e da prata? Deus não tem problema com dinheiro, tem problema com a gente, que não administra o dinheiro que Ele pode nos dar. Ah, Senhor, me ajuda. Você precisa de uma direção, Deus está te dando. Hoje ainda, hein? Essa é uma igreja que crê no mover profético. Deus está te abençoando. Ai, não aguento mais aquele trabalho. Deus já moveu o seu coração para que aquele trabalho não dá mais. Mas você diz: vou me aposentar aos 30. Quanto tempo faz? Faltam 18. Meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia. Senhor,
Ai, pastor, sair antes para ser mais próspero, para ser melhor. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Admiro, os adolescentes aqui da igreja vêm falar comigo, o que eu digo? Carreira militar, gente, carreira militar. Você tem segurança, você tem cobertura médica, vá para a carreira militar, vai aprender disciplina e fique lá. Temos militares na nossa igreja aqui, podem endossar o que eu estou dizendo. Agora, você ficar num negócio que você disse, eu não aguento mais. Amanhecer e ir para... Senhor, tem misericórdia. Deus já não sabe onde arranjar graça para descer para você, porque todo dia de manhã, Deus me dá graça. Ir para aquele trabalho, Senhor, pelo amor de Deus. Aí você chega dando mau testemunho, você é mal encarado, azedo. Você é um azedume no seu trabalho. Você entra e fala, ai Jesus, lá vem ele, meu Deus do céu. Porque você não aguenta o seu trabalho, seu trabalho não aguenta você, e Deus do céu falando, rapaz, eu estou com a chave na mão, eu rolo essa comporta aqui, derramo muita chuva, sobra essa semente aí que eu rego, rapaz. Até o amém que saiu sofrido assim, amém. Você precisa de ser abençoado? Ele disse, te abençoarei, derramarei, irmão, ele não falou, vou pingar, vou gotejar, derramar, como é que você está com um balde cheio d'água, pastor? Está com um balde cheio d'água, ela diz, derrama esse balde aí no chão, como é que você faz? Pega um copinho e, é assim? Você vira o balde. Deus falou, estou com um balde cheio, rapaz, derramarei sobre vós tantas bênçãos que vocês não vão ter como comportar. Como é que Deus nos abençoa? Primeiro, Ele dá direção. Segundo, Deus dá ideias. Aquela ideia louca que nasceu no seu coração, irmão, você imagina o dia que Jacó, depois de ser enganado pelo próprio patrão, que era o sogro dele, enganou ele 10 vezes com promessas salariais que não cumpria e tal. Um dia falou, vamos fazer um trato. Deus dá uma ideia para ele. Ele diz, tudo bem, meu sogro, vou fazer o seguinte, não vamos brigar mais não. As ovelhas que amanhecerem, que nascerem pintadinha, listradinha, Labão ficou olhando, esse cara bateu com a cabeça. Ovelha listadinha, ovelha chamuscadinha, pintadinha assim. Ele falou, é ovelha, não é dálmata, rapaz. É ovelha, não é zebra. Não tem problema não. Mas as ovelhas que nascerem assim, com lista, com pinta, aí são minhas e as outras são suas. O patrão falou, negócio feito, esse cara vai falir agora. Ele vai lá, faz a oração dele, ele chega lá, descasca em frente ao lugar onde as ovelhas bebiam água, irmãos. Ele foi lá e descascou as varas, fez lista nenhuma, ele fez uns desenhos nas varas, as ovelhas ficavam ali. Você já viu o filho que nasce um filho com olhos puxados, você fala, quem puxou? O médico era japonês, irmãos, a sua esposa viu 9 meses de tratamento olhando para o médico, acabou nascendo o garoto com os olhos puxados, oblíquos. De tanto olhar, nasceu assim, não é, pastor? Pastor Pedro explica. Eu sei porque meu tio tem 7 filhas, e ele não aguentava mais porque ele queria um menino, ele não, e a última nasceu com os olhos oblíquos, aí ele enlouqueceu, mas desde a penúltima, a esposa passou a se tratar com um médico japonês, e foi a explicação que deram. Vamos voltar para as ovelhas de Jacó. Irmãos, que ideia louca é essa de você raspar as varas diante do lugar, em frente ao lugar onde as ovelhas bebem água? O que aconteceu? As ovelhas nasceram malhadas. Você imagina a cara de Labão? Hoje teve ovelha parindo. Caramba! O filhote nasceu de lista. O filhote nasceu malhado. Aquela ideia louca que Deus te deu, antes de você riscar porque é muito louca, vá para os pés do Senhor, tira uns dias de jejum e diz, Senhor, será que isso é uma ideia para eu prosperar? Será que é uma ideia louca, mas que o Senhor está me dando? Quando você precisa ser abençoado, e Ele disse que derramaria, Ele não te dá dinheiro, Ele te dá direção, e Ele te dá ideias. Qualquer dia eu vou falar sobre os potenciais que nós temos, e um dos potenciais é você fazer coisas que os outros não fazem. Deus te deu a capacidade de fazer alguma coisa diferente.
Às vezes alguém vem para mim e diz, pastor, e aí eu dou uma ideia louca, pastor, meu filho vai agora fazer faculdade, vai fazer o quê? Administração de empresas. Quantos anos? Quantos anos de administração de empresa? Quantos anos? 4 anos. Quanto vai custar a faculdade por mês? Ai, pastor, consegui um desconto, vou pagar 2.000 por mês. Amém. Quantos anos? 4. 2.000 por mês. Seu filho vai fazer. Daqui a 4 anos ele tenta um emprego para ganhar 3.000 por mês. Pastor, você tem alguma ideia? Tem, mas é muito louco, eu não vou dizer não. Não, pode falar. Não, tem um curso, 1 ano. Custa 30.000. Pelo amor de Deus, você vai pagar 24 por ano da faculdade do seu filho. Em 4 anos você vai pagar, conta aí, 48, vai pagar 100.000, 96.000 em 4 anos pela faculdade do seu filho. E esse curso que ele vai fazer, que na realidade dura 8 meses, vão custar quase 30.000. De que é? Piloto de helicóptero. Quando ele sai, ele ganha 35.000 por mês, só pelos dias que ele viaja. O dia que ele não viaja, ele fica em casa à toa. E os 35 estão garantidos. Você prefere 3 por mês ou prefere 35? 35. Você prefere gastar 96 ou 30? 30. Não, a conta está feita, você decide o que você quer fazer. Eu vou para a faculdade toda noite. Haja livro e não sei o que. Por quê? Porque helicóptero é um negócio assim muito perigoso. E não ir para a faculdade toda noite não é perigoso, não. É muito mais arriscado do que fazer umas viagens de helicóptero. Mas eu vi que mês passado caiu um helicóptero. Tem muito helicóptero voando nesse céu, irmãos. Aí um caiu, é porque os outros não. Você já viu alguma notícia assim no jornal? Hoje 483 helicópteros cruzaram os céus do Rio e nenhum caiu. Você já viu essa notícia? Não, notícia é o que é ruim, é o que caiu. 2.000 mulheres no final de semana fizeram lipoaspiração. Qual que vai virar notícia? A que morreu. E as outras 1.999 que estão em casa curtindo as dores da lipo que fizeram, mas estão curtindo também. Olha, olhei no espelho, caramba, olha o que é isso. Mas a notícia vai ser a que morreu na mesa. Aí você diz, nunca vou fazer, nunca. As ideias loucas de Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, eu sou uma, para confundir as sábias. Deus nos dá direção, Deus nos dá ideias e Deus nos dá favor. O que é favor, irmão? Favor é quando Deus usa alguém para te favorecer sem você pedir. Precisa ser irmão com você e te abençoa. Gostei dele, vou abençoar. Como Mefibosete? O que Davi tinha, irmão, de dívida com ele? Nada. A aliança com Jonatas estava quebrada porque Jonatas tinha morrido. Mas ele se lembra um dia, eu fiz uma aliança com Jonatas, que um ia cuidar da família do outro. Tem alguém? Não tem mais ninguém. Pronto, vou sossegar. Não, deve ter alguém. Deus põe no coração de Davi um calor, e ele tem que achar alguém. Ele descobre um filho de Jonatas que está aleijado, ele manda buscar, dá um lugar à mesa, traz a herança que ele teria direito e dá para ele. Por que isso? Por favor. O que Mefibosete merecia? Nada. Qual a obrigação de Davi? Nenhuma. Favor é quando Deus usa alguém para te favorecer sem você pedir. Lembra a história que eu conto quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos? Que na volta meu voo passou na Colômbia, não sei onde é, não lembro mais o primeiro voo meu. Eu estava com tanta bagagem, trouxe coisa para sogro, para cunhado, para todo mundo, e me deram dinheiro, eu fui trazendo. Quando cheguei lá, o cara falou, o senhor não vai passar com isso aqui não? Eu falei, mas eu estou numa conexão. Não, mas próximo voo o senhor não vai. Isso aí é muita coisa, aquele montão de mala que eu estava levando. Como é que eu faço agora? Não posso chegar sem isso. Aquele montão de coisa, assim, não, o senhor não vai entrar. Ou o senhor paga isso tudo, ou o senhor embarca sem nada disso. Quando eu olho para o lado daquele tumulto, quem está vindo? Um cara que vinha festejar o carnaval no Brasil, todo de lantejola, de plumas e paetês, já estava vestido a rigor. Quando ele veio, eu olhei e falei, sangue de Jesus te repreenda. Era a minha bênção chegando, irmão.
E eu estou ali na briga, rapaz, eu não tenho mais como, desculpa senhor, o senhor não paga, o senhor não leva e tal. Eu tumultuando, vem ele e os asseclas, os assistentes dele, aquele comitê que estava vindo para o Brasil. O cara tem dinheiro, as malas, já vi as malas, não é aquelas malas bagunçadas da gente não, amarrada com esparadrapo, as malas dele, um negócio de outro mundo, isso há 35 anos atrás. Eu olho o cara chegando, ele vai e interrompe em espanhol. Por favor, sim. Pode ajudar? Oi? Que passa? O cara, não, olha, mira quanto equipaje que esse homem está muito, mira quanto que muchacho que não sei o que. Aí ele tira o cartão dele, um bilhete de passagem, e dá lá, falou, põe no meu bilhete. Aí eu, que é isso? Põe no meu bilhete. E aquele jeito todo, põe no meu bilhete, meu Pai, Deus amado, a voz, o jeito, meu Senhor, eu me misturando, Deus amado, e olhava para as bagagens, olhava para ele, sim, pode pôr meu nome, pode pôr meu nome, não é problema, e o cara, sim, pá, ele dá o bilhete dele, e o cara coloca, pega aquele montão de ticketzinho das minhas bagagens, e coloca no bilhete dele, aí ele, sim, mira, quando chegarmos a Rio, aí me busque que lhe dou o boleto para que saque seu equipaje, então, até para sair um obrigado, mas ok, graças. O que houve ali? Favor de Deus. Você não pediu, ele não tinha nenhuma graça por mim, ele não fez mais nenhum comentário, pegou, entrou, foi para a primeira classe dele, quando ele desembarcou, me deu o bilhete, eu fui lá, saquei meu bagageiro todo, minhas malas, meus equipamentos, e ele foi com a equipe dele para curtir o carnaval. Agora você diz, eu só quero ajuda se for de um anjo, eu só quero ajuda se for um servo de Deus, de paletó e gravata, eu só quero ajuda se eu ver o cara com a Bíblia na mão. Sabe quem ajudou José quando José chegou no Egito, irmãos? Um faraó pagão, que olhou para José, que não tinha irmão para ajudar, pai para ajudar, ninguém para ajudar, falou, vou te arranjar uma esposa. Quem que ele arranjou? A filha de um sacerdote pagão. E José se casou com uma egípcia. Eu imagino que ela tinha as estatuazinhas em casa, o pai era um sacerdote pagão. A Bíblia diz, e José foi abençoado. Na hora que nasceu as crianças, já falou, vou botar o nome Efraim e Manassés, nomes hebreus que falam que o Senhor o ajudou na terra do isolamento, distante da sua casa. Você às vezes fica achando, Deus só pode me ajudar se for um crente da Oásis, que se for, não, se for de outra igreja, não, eu tenho, não, eu sou muito. Você está perdendo as bênçãos de Deus, por ser tão seletivo. Deixa Deus usar quem Ele quer, irmão. Se Deus mandar uma jumenta para te abençoar, você não quer? Foi o que Ele usou com Balaão. O anjo não conseguia contato com Balaão, falou, vou falar com a jumenta. E às vezes você é mais jumento que a jumenta de Balaão, que não consegue entender o que Deus está fazendo. Deus não te dá dinheiro, Deus dá direção, ideias e favor. Um negócio se fecha quando você não é a melhor oferta. Você tem algo para vender, o pessoal vende mais barato que você, o cara se irma com você, não, eu gostei da sua oferta, eu vou comprar com você. Onde vem isso? É a chuvinha dele descendo sobre a sua semente. É quando alguém importante gosta de você sem razão. Isso é favor de Deus. A mulher pega no adultério, pode ficar de pé, a mulher pega no ato de adultério, irmãos, prova do favor de Deus. Os fariseus podiam pegar aquela mulher e levar para qualquer lugar. Para onde levaram? Para Jesus. Ele está lá no pátio, ele está lá no pátio dando a liçãozinha dele de manhã. Pegaram a mulher e jogaram no meio da areia do pátio. A mulher cai toda envergonhada. Por que ela caiu ali? Favor de Deus, caiu no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Deus sabe fazer isso. Amanhã, quando você acordar, faz essa oraçãozinha que eu vou te ensinar. Espírito Santo, onde nós vamos hoje? Você quer falar para alguém? Minha boca está aqui. Quer tocar em alguém? Minha mão está aqui. Quer me levar em algum lugar? Meus pés estão aqui. Onde nós vamos hoje? Que encontros, que conexões o Senhor programou para hoje? Eu sei que o Senhor quer me abençoar, e as minhas sementes eu vou distribuir hoje, eu vou abençoar alguém, Senhor, eu vou facilitar a vida de alguém hoje, põe no meu caminho, e sai com as antenas ligadas, procurando ver quem é que Deus separou para que você abençoe. Você crê nisso?
Socorrer é diferente de abençoar. Socorrer é Deus te dando alívio. Abençoar é quando Deus te faz prosperar para você transbordar abençoando outros. Você diz amém? Obrigado. Quero orar com você essa noite. Quero orar por sua vida, irmão. Eu creio que Deus vai levantar muitos prósperos nessa igreja. Muita gente próspera. Muita gente próspera. Deus tem seus meios de abençoar você. Eu já tive a oportunidade de visitar mais de 20 países e sempre viajando por conta do ministério, nunca por conta vou viajar, comprar passagem para isso, não. Sempre Deus abrindo portas, me mostrando, eu te levo onde eu quiser, se você me servir. E Deus ainda é o dono do ouro e da prata, e a Bíblia diz que Ele é o dono da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que há nessa terra é do seu Pai. É do seu Pai. Você tem duas maneiras de enriquecer. 3, ilicitamente. A segunda, trabalhando muito até ganhar dinheiro. E a terceira, por você receber uma herança. Uma jovem pobre do interior casa com um cara rico. Ela passa a ser rica por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Um garoto de orfanato é adotado por um milionário. O milionário põe o nome dele no garoto e o garoto recebe a herança. Por que ele recebeu? Pela aliança que ele tem com aquele homem que o adotou. Você tem o seu pai, se você tem uma aliança com ele através de Jesus, você tem direito. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, o meu Deus segundo as suas riquezas, as dele, não é as suas, porque as suas são pouquinhas. O meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Quero cantar com você e orar por você essa noite. Deixa eu orar primeiro. Pai, eu quero que essa palavra tão simples, tão básica, tão infantil, que ela se cumpra na vida dos meus irmãos, Senhor. Tu queres levantar empresários nessa igreja, porque esses empresários vão levantar um novo prédio, Senhor, da igreja, para acomodar milhares de pessoas, para dar emprego para tantas outras pessoas. O Senhor quer levantar educadores aqui, Senhor. O Senhor quer levantar gente com condições para abençoar o teu reino, para ajudar a sustentar missionários. Essa igreja timidamente abençoa missões, mas quanto mais poderemos fazer, Senhor, se empresários, se gente próspera, gente abençoada, gente rica, Senhor, estiver nesse lugar e abrir a mão e plantar as sementes para que o Senhor regue com sua chuva poderosa. Nós não temos poder sobre a chuva, o Senhor tem, mas nós temos poder sobre as sementes, Senhor, que nos dás aqui. Nós queremos semear essas sementes e dizimar, Senhor, porque o dízimo abre as janelas dos céus e faz a tua chuva descer sobre as nossas sementes. Nós vamos ver nossos filhos se formando em universidades, se destacando. Nós vamos ver nossos familiares sendo referência, Senhor, tendo uma vida relevante. Nós vamos ver nossos casamentos, Senhor, sendo referências para os outros. Nós vamos ver o Senhor abençoando nossos veículos, abençoando nossa vida, nossa moradia. Nós declaramos o dia de hoje, Senhor, sendo o primeiro dia da melhor fase na vida de alguns aqui essa noite, e alguns que estão em casa também, em nome de Jesus. O Senhor está liberando direção, o que fazer, Senhor, aonde ir, aonde agir, aonde investir. O Senhor está fazendo isso. O Senhor também lança ideias novas, produtivas, lucrativas. O Senhor faz isso, como fez com Jacó, como fez com aquela mulher através de Eliseu. E o Senhor também libera o teu favor, usando pessoas que não nos conhecem, com quem não temos ligação, usando, Senhor, leis que não sabíamos que existiam, criando, Senhor, favores sobre nós que nós não merecemos, mas por causa do teu amor por nós, o Senhor diz que derramaria das tuas bênçãos de tal maneira que nós não saberíamos como amontoar, Senhor, e nós espalharíamos para outros. Pai, nós prometemos a Ti, Senhor, que nós transbordaremos as bênçãos que recebemos de Ti. Nós vamos transbordar na vida de vizinhos, de amigos, de parentes, de pessoas que não conhecemos, Senhor, mostrando que Teu amor é tão grande por nós que nos faz amar aos outros também.
Eu declaro isso sobre as vidas que estão aqui, sobre os que nos ouvem em casa, sobre aqueles que ouvirão essa palavra nos próximos dias. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pai, nós abençoamos o teu povo, com novas ideias, com direção, com favor divino. E nós declaramos agora mesmo, Senhor, alguns estão recebendo insights do Senhor, direção sobre o que fazer, sobre imóveis que viram, Senhor, e estão pensando nele agora, Senhor, sobre oportunidades que perceberam e estão sendo trazidas à memória agora, Senhor. Deus, nós declaramos um novo tempo em algumas vidas aqui, Senhor. E essa é uma igreja próspera e abençoada ainda mais, Senhor. Tu tens abençoado o teu povo, mas nós queremos uma porção maior, Senhor. Como o Senhor falou, derramarei das minhas bênçãos. O Senhor disse isso, de modo que vocês não vão conseguir guardar e vão ter que transbordar em outras vidas. Senhor, derrama dessas bênçãos sobre o teu povo, em forma de direção, em forma de ideias, em forma de favor, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Deus te abençoe. Não cesse em cumprimentar uns 3 ou 4 ou 5 irmãos. Diga para ele: você vai prosperar, meu irmão, você vai prosperar. Diga para ele. Alguém que queira, que esteja aqui hoje, não deu sua vida para Jesus e quer fazê-lo agora? Alguém nessa noite que não deu a vida para Jesus e quer entregar sua vida para Ele? Você ainda tem tempo. Você quer entregar sua vida para Jesus, a oportunidade está aberta. Se não, que Deus te dê uma outra oportunidade. Deus te abençoe. Temos uma cantina deliciosa, não sei o que é, mas o cheiro é bom.